mais uma quarta-feira da palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida que veio aqui. E vocês creem que Deus tem uma palavra no nosso coração? Amém? Eu também creio. Então, sabendo que nosso Deus é um Deus de renovo, sabendo que nosso Deus é um Deus que muitas das vezes Ele quebra protocolo, muitas das vezes Ele tira a nossa mente daquilo que estava colocado como uma regra, as coisas acontecerão dessa forma, o Senhor vem e bagunça muitas vezes os nossos caminhos e faz do jeito dEle, da forma como Ele quer que aconteça. Esse é o nosso Deus, um Deus que é soberano, um Deus que está acima de todos os nossos planos, um Deus que é todo poderoso, que não dá para você prever os próximos passos, que não dá para você saber como uma receita de bolo, uma receita do arroz que fazemos diariamente, que fazemos um dia sim, um dia não. Cada passo que nós vamos fazer nós já sabemos, mas o Senhor não. O Senhor às vezes Ele faz de uma forma que nós não compreendemos os seus caminhos, mas nós não precisamos compreender, nós precisamos apenas crer e confiar. Amém? Abram suas Bíblias comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Vai passar aí Mateus, Marcos, logo depois vem o evangelista Lucas. Nós vamos abrir no capítulo 5 de Lucas. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas 5, versículo 1 até o 11. Um texto bastante conhecido. Nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te-o ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que eles quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Texto conhecido. Um texto que nós conhecemos louvores sobre esse texto. Um texto que Lucas, ele escreve esse evangelho falando do início do ministério de Jesus. E aqui no capítulo 5 de Lucas, acontecem algumas situações que são bastante conhecidas. O capítulo 5 nos revela os chamados do primeiro discípulo. Depois Jesus saindo
dessa perícope que nós acabamos de ler, ele faz a cura de um leproso, depois ele cura um paralítico, depois ele chama Levi, o publicano, e aí Jesus fala sobre o jejum dos fariseus, e aí ali no capítulo 6 ele começa a se colocar como o Senhor do sábado. Tudo isso, Jesus começa falando no capítulo 5 de Lucas. Lucas começa a relatar o que estava sendo descrito ali, o que tinha acontecido com Jesus. E o que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite? O que o Senhor tocou no meu coração? Essa noite eu queria falar sobre frustrações. Porque além do texto falar sobre uma grande vitória no final, antes da vitória existem momentos de frustrações. E são esses momentos de frustrações que eu gostaria de ministrar ao coração dos irmãos. Queria que os irmãos considerassem a realidade de que Deus está nesse lugar. Sabe por quê, queridos? Às vezes vira um jargão de culto, de pregador. A Bianca, quando subiu aqui, disse: o Senhor está nesse lugar. Eu estava no banheiro, e eu ouvi lá do banheiro ela falar: o Senhor está nesse lugar. E eu falei lá do banheiro, eu falei assim: amém, é verdade. Isso não é um jargão de quem sobe aqui à frente. A igreja, a comunidade cristã, ela precisa ter a certeza e a convicção de que Jesus é o Senhor da sua igreja. E sendo Ele quem culmina na vitória final da sua igreja, do seu povo, nós temos a convicção de que a presença de Deus em qualquer reunião dos santos, ela é presente. Nós estamos voltando, final de semana passado, sem ser esse agora ou outro, do carnaval, do nosso encontro de jovens, do nosso retiro de carnaval. E aquilo que nós ouvimos, na maioria dos dias, do último dia ali, o primeiro dia eles ficam um pouco apáticos, o segundo dia já está assim, junto, todo mundo é irmão, é parceiro. O terceiro dia, falou mal de um, é briga com todos, estão super unidos. O quarto dia, já é o momento da despedida, eles já estão assim: nossa, mas eu queria ficar, mas não podia ser mais uma semana, mas não podia ter mais tempo disso. Eu ouço eles dizendo que poderia ter um acampamento por mês. Né, Maico? Doideira, né? Eles não sabem o trabalho que dá, né? Eles não sabem. Mas um acampamento por mês. E quando a comunhão dos santos, não só por lazer, porque se você se reúne com a sua família, com a sua casa, numa festa, eu tenho certeza que você fica ali um período, daqui a pouco você fala: quero ir embora. Mas quando você começa a ficar, e você começa a falar da palavra de Deus, e você começa a entoar louvores, e você começa a confessar pecado, e você começa a se santificar, e você começa a ter experiências com Deus, a intenção do coração de uma pessoa é largar tudo e dizer: agora eu habito aqui, agora eu vou morar nesse lugar todos os dias da minha vida. Então, não levem esse culto como mais um culto. Entendam, Deus está aqui, e Cristo está aqui, o Senhor da igreja está aqui, para poder zelar pela sua palavra, para poder confortar o seu coração, para poder te dar uma palavra de ânimo, e para poder fazer com que você consiga entender as dificuldades da sua vida, entendendo que Deus passa com você cada uma delas, amém? Então vamos para o texto. Aqui, nesse texto muito conhecido, Cristo chama os seus discípulos, os seus primeiros discípulos. Entendendo que Cristo começa a chamar os seus discípulos, nós entendemos que provavelmente Lucas está falando do primeiro ano do ministério de Jesus. Jesus, esse que eu vos falo, que se preparou 30 anos para ter um ministério de 3, que se preparou 30 anos para poder ser um evangelista em 3 anos. E aqui no primeiro ano de Jesus Cristo, a Bíblia diz que no capítulo 5, no versículo 1, que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava com ele junto do lago de Genezaré. Versículo 2: e viu estar 2 barcos juntos à praia, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando redes. Então o que acontece? Jesus estava pregando, tinha uma galera junto, à beira da praia, e Jesus estava falando com uma grande multidão.
Só que o pessoal começou a ser tão grande, começou a ter tanta gente, que ele precisou se afastar um pouco. Pegar o barco, e ele pede o barco emprestado para Pedro e fala, ó, vai um pouquinho com esse barco para trás, para eu poder ter uma visão melhor e poder continuar pregando o Evangelho. E a Bíblia diz no versículo 1 que eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, e isso já é maravilhoso por si só. Tinha uma multidão que se reúne para poder ouvir a palavra de Deus. Um pouco mais para frente no texto, o texto vai falar sobre a pesca maravilhosa. Vai falar sobre como Deus multiplicou tão pouco esforço dos discípulos que passaram a madrugada tentando achar peixe, que era a sua profissão, e não encontraram nada. E no finalzinho ali, perto do versículo final, 11 e o 10 ali, Jesus comissiona Pedro. E ele explica. Então, na nossa vida, nós podemos aplicar o Lucas 5 inteiro na nossa vida. Jesus te chama, Jesus te mostra o poder dele, você se apaixona por isso, ele te ensina a palavra, e depois ele te comissiona para você poder ir e continuar. E eu quero dizer alguns tópicos para os irmãos sobre esse texto. O ensino de Jesus e a preparação do coração. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e ele viu 2 barcos. Ele escolheu o barco do Simão, do Pedro, para poder continuar a pregar o seu evangelho naquele lugar. O que nós entendemos aqui, já de primeira mão? Cristo usa aquilo que você tem. Às vezes o que você tem nas suas mãos não é um barco, porque aquilo que Pedro usava para pregar, para trabalhar naquela época, era o seu barco, eram suas redes. Cristo chega e ele pede o barco de Pedro, para que ele possa pregar o evangelho. Às vezes, Cristo chega e pede aquilo que você tem. Eu não sei o que é. Eu não sei se pode ser muito, eu não sei se pode ser pouco, mas Cristo encontra a disponibilidade para poder usar aquilo que é seu. Quem lembra da multiplicação dos pães e peixes? Quantos pães e quantos peixes tinha até que fosse alimentado 5.000 pessoas? Jesus, a multidão chega, falam para Jesus, Jesus, o povo está com fome, dispensa esse povo. Jesus fala para os discípulos, olha, dê de comer a eles. Ele fala, mas não tem comida para essa galera toda. E aí Jesus pergunta, o que vocês têm? E aí, eles encontram 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que 5.000 eram apenas os homens que foram alimentados naquele dia, fora mulheres e crianças. Então Cristo pega aquilo que é pouco, ele levanta aos céus, ele dá graças e ele reparte. Às vezes, queridos, nós temos algo que não simboliza muita coisa, mas mesmo sendo pouco, aquilo que Deus pode fazer com o pouco que você tem é extraordinário e pode abençoar a vida de muita gente com esse pouco que você tem. Às vezes você vai dizer assim, olha, mas a única coisa que eu sei fazer é ajudar na portaria da igreja. Olha, mas a única coisa que eu sei fazer é poder levar, que eu consigo fazer aqui para o reino, né, levar um pacote de arroz, um pacote de feijão no culto para poder ajudar os irmãos que estão em vulnerabilidade. Mas essa pequena situação, perto da grandeza de Deus, se é multiplicada para a glória dele mesmo. As coisas pequenas, como 5 pães e 2 peixes, Deus pode fazer de uma maneira espetacular. Então os recursos que você tem, Deus usa para a sua obra. É aquilo que você tem. Ah, mas eu não sei nem falar direito, é aquilo que você tem. Às vezes você não sabe ter uma palavra eloquente, uma palavra de sabedoria, mas você é amoroso, você é bondoso, você tem um discernimento de entender que às vezes tem pessoas que só precisam de um abraço para continuar o seu dia. E você tendo isso, isso é valioso na mão do Senhor. Aquilo que você tem é uma arma fundamental nas mãos do Senhor. Eu vou dar um exemplo meu. E aquilo que Deus está fazendo com tão pouco, que é o que eu tinha para oferecer. Certa vez, fui estudar, pensando em ser um professor de educação física, voltado para o basquete. Sempre foi o esporte que eu sempre amei na minha vida.
Falei, nossa, eu vou jogar basquete. Mas como eu posso jogar basquete para poder glorificar a Deus? Como é que eu posso fazer para treinar pessoas e no basquete glorificar a Deus? Eu nunca soube como conciliar isso com a minha vocação, com o chamado que Deus tinha para a minha vida. Só que no meio desse estudo, e eu nunca entendi porque eu tinha estudado, porque nunca me valeu de nada, eu nunca ganhei R$1 com a faculdade que eu fiz, eu trabalho em outra área, está meio que ligado, mas eu não preciso de diploma para exercer o que eu faço, sou recreador. E aí, acampamento de jovens, eu recebo o convite para poder fazer atividade com os jovens. E eu olhei para isso e pela primeira vez, além de fazer atividades e brincadeira com crianças carentes, pela primeira vez eu pude fazer brincadeiras evangelizando. Pela primeira vez eu pude usar o pouco que eu tenho, que é uma brincadeira, para poder edificar vidas para o reino de Deus. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Logo em seguida, culto passado, fui convidado para poder fazer uma obra social com os irmãos e usar aquilo que Deus me colocou nas mãos, que é a brincadeira de novo, para poder alcançar asilos, crianças em situação de vulnerabilidade, entrar com uma estratégia de brincadeira, mas aplicar o evangelho ao meio disso. E eu olhei para Cristo e falei, Senhor, olha só, a volta que nós demos para eu poder entender que até a brincadeira, que é aquilo que eu faço, pode servir para a glória de Deus. Então entenda, aquilo que você tem, por menor que seja, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, o dinheiro que tem na conta, independente daquilo que seja, ele serve para a glória de Deus. Deus usa isso, por menor que seja, para a glória dele. A palavra de Cristo, ela precede uma transformação. Antes de qualquer milagre que Deus tenha feito, que Jesus tenha feito na vida de Pedro, Jesus ensinou. Jesus chamou, chegou na orla ali da praia, pegou o barco de Pedro, falou, Pedro, me empresta seu barco, eu preciso... Na versão do Daniel, tá? Me empresta seu barco, eu preciso voltar um pouquinho, que eu vou pregar, para que a minha voz consiga chegar até o público, essa grande multidão que está na minha frente. Pedro empresta, Pedro estava lavando as redes, terminando o seu trabalho, de uma noite que ele passou pescando e não conseguiu pegar nada. Então ele estava limpando o seu material de trabalho para poder voltar para sua casa. Só que Jesus chega, provavelmente pela manhã, pede o barco de Pedro e ele começa a falar às multidões, ele começa a ministrar o evangelho. Imagina que Pedro terminou de lavar suas redes. Ele fala, poxa, esse cara está usando meu barco. E Cristo prega, e Cristo prega. E enquanto Cristo não finaliza a ministração da palavra de Deus, segundo o versículo 1 aqui, enquanto Cristo não termina a pregação da palavra de Deus, Pedro está ali, olhando e ouvindo o evangelho. Primeiro, Pedro foi ministrado através da palavra de Deus, para depois acontecer uma pesca maravilhosa. Não espere que primeiro o Senhor venha e transforme a sua vida com milagre, que faça o desejo do seu coração, sem antes a palavra de Deus ter entrado no seu coração. A palavra de Deus é o regimento da nossa vida. A palavra de Deus é única fonte de autoridade sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela serve de instrução. E aqui que o versículo está dizendo que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus todos os dias. Deus tem uma palavra para te confortar todos os dias. Antes de qualquer milagre, vai acontecer a ministração do evangelho pela sua vida. E depois nós sabemos que houve a pesca maravilhosa, que ele ganhou, que ele lucrou com isso. E no final nós vamos ver o que ele fez com o lucro que ele teve. Os discípulos, queridos, Pedro, Tiago e João, como diz a música no barquinho, eles já estavam cansados, frustrados. Você imagina você fazer um investimento. Olha, nós vamos sair uma noite, nós vamos trabalhar um dia, das 6 da manhã às 6 da noite, para trabalhar, para conquistar o nosso pão de cada dia. E você sai para o trabalho e você não conquista absolutamente nada. E você trabalha o dia inteiro. A Bíblia diz que eles estavam a noite inteira pescando e não encontraram nada. Quando você volta de um dia cansado, frustrado, magoado, chateado, se eu perguntar para os irmãos, qual que é a primeira coisa que ataca nos irmãos quando os irmãos sentem uma dor de cabeça?
Se vocês me disserem, Daniel, estou com dor de cabeça, cara. Primeira coisa, parece que o dia não passa. Segundo, parece que o seu humor é imediatamente atacado. Fala, meu Deus do céu, hoje eu não estou aguentando. Nossa, eu quero ir embora, estou cansado, estou com dor de cabeça, eu estou cansado. E aí, chegando no final do seu expediente, vem um Galileu e pega o seu barco e fala, agora eu vou pregar um pouco, espera um pouco. E enquanto eles estavam frustrados, cansados, eles ainda estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Talvez você esteja numa situação de frustração. Talvez você esteja numa situação de cansaço. Quarta-feira, quase 9 horas da noite. Estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Nossa, meu chefe me encheu o saco hoje. Hoje foi difícil, foi complicado. Talvez o seu momento seja de frustração. O seu momento seja de cansaço. O seu momento pode ser um momento de tentar ou de querer desistir. Poxa, eu tentei e não deu certo. Me disseram que não ia dar certo, eu tentei e realmente não deu certo. Quebrei a cara. Mas Cristo, com a palavra de Deus, Cristo, cheio do Espírito Santo na sua ministração, e nossa, como eu queria saber o que Jesus estava pregando aqui em Lucas 5. Porque a Bíblia não diz o que ele estava pregando, só diz que eles estavam se apertando para ouvir a palavra de Deus. Aí, no versículo 4, quando Jesus acaba a sua pregação, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao mar alto. Se eu não me engano, na versão NVI, está dizendo assim, vá às águas mais profundas. E chegando nas águas mais profundas, faz a sua pesca de novo. Só que Jesus, quando ele acaba de pregar, ele vem para devolver o barco, eu penso eu, e ele diz, agora vai. Só que quando Jesus fala para Pedro, volta para o mar alto para você poder pescar, ele não fala para Pedro, será que vocês não querem tentar mais uma vez? Ele não fala para Pedro, talvez dê certo, tenta de novo. Aqui, a palavra está no imperativo, o verbo da palavra está no imperativo, dizendo, volta para o mar alto. Volta para o lugar que você acabou de fracassar a noite inteira. Ele não pede. Quando Cristo vai pedir o barco emprestado, ele pede. Que está dizendo, olha, eu preciso do seu barco para poder pregar. E ele é emprestado. Agora, quando ele volta, quando ele vai devolver, ele fala, agora pega o seu barco e vai para o mar alto. Pega o seu barco no imperativo e vai para o mar alto, lança as vossas redes para pescar. Aqui, Jesus nos ensina que o chamado de fé em meio ao fracasso. Às vezes a sua situação é uma situação de fracasso. Acabou de vir da ruína, acabou de vir de um momento que deu errado. Mas Jesus fala, volta e pesca. E ele não fala volta e pesca para o mesmo lugar, ele diz, vai para as águas mais fundas. Se atola mais. Vai até onde você viu que deu errado, vai um pouco além do que você viu que deu errado. E pesca. E aí, imagina você, uma pessoa que tem anos de experiência na sua profissão. Imagina você que estudou para fazer o que você faz hoje. Aí chega uma pessoa que não tem o conhecimento na área que você tem, e ele vai dizer, vai lá e faz isso. Vai dizer, meu querido, peraí, né? Poxa, eu passei a noite estudando, eu passei a noite tentando fazer, estudei para isso, estou capacitado. Não tem peixe aqui nesse lugar. Talvez a gente volte amanhã, mude as ondas, mude os ventos, os peixes cheguem, mas hoje nós já tentamos, já deu nosso horário, a gente pesca de madrugada, a gente não pesca agora por esse horário. Poxa, a claridade vai tirar... Não dá. Olha só o que Pedro diz. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre aqui, ele está falando como um mestre realmente, como alguém que ensina, como alguém que tem autoridade sobre ensino. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Senhor, eu não... Olha, tentei e não deu certo. Tentei a noite inteira.
não consegui. Mas sobre isso que o Senhor está me dizendo, sobre a tua palavra lançada sobre a minha vida, eu vou fazer. Sabe por quê, querido? Porque às vezes falta a nossa crença de que essa aqui realmente é a palavra de Deus. Às vezes falta essa crença de que essa é a palavra inerrante, absoluta de Deus sobre a nossa vida. Essa palavra, você pode se lançar sobre ela, que ela não vai deixar você com dúvidas, ou não vai deixar você frustrado. Porque esta palavra é a palavra de Deus. Nós não seguimos um modelo papal que diz, não, se você disse daí de cima, está dito aqui embaixo. Nós seguimos a palavra do Senhor. É por isso que nós cremos em somente as Escrituras, porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela serve de instrução para o nosso caminho. Jesus disse para Pedro, volta e pesca. E ele não havendo apanhado nada, ele diz isso, eu vou voltar. Após o ensino, porque primeiro Cristo ensinou, primeiro Cristo pregou, e o Pedro estava ali do lado, junto com o Tiago e João no barquinho, como diz a música, e eles ouviram a palavra, o ensino do Senhor, e o Jesus dá uma ordenância, faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Jesus desafia nossa lógica humana. O Pedro era um cara experiente, e ele sabia que humanamente seria muito difícil. Mas quando ele diz mestre, ele reconhece que Jesus, como tendo autoridade de quem ensina, ele não era um homem comum. Que Jesus, com aquele ensinamento, ele não era um cara qualquer. Pedro já tinha passado por uma experiência ali com Jesus da cura da sua sogra. Então, não fazia sentido, mas ainda que não faça sentido, ainda que o meu fracasso seja um fracasso eminente, eu vou ter fé na palavra de Deus. Eu vou ter fé naquilo que o Senhor faz. A fé obedece, a fé faz com que você obedeça antes de você ver resultado. Obediência à palavra de Deus antes de você ver as coisas acontecendo. Olha, não é fácil. Quem disser para você assim, olha, ter fé é a coisa mais fácil que tem. É super tranquilo. Quem não tem fé? Não é verdade. Olha, eu vou falar para os irmãos, todos aqui testemunharam o que eu falei sobre o Samuel. Amém? Do menininho que era amigo do meu filho, que pegou uma encefalite, meningite, evoluiu para encefalite. O menino está na escola, está estudando ali, entrou com as próprias pernas. É um caso assim que o Senhor colocou as mãos. Mas agora você acha que foi fácil quando a gente viu o menino acamado, incubado, todas as vezes que tiravam ali que desentubavam a criança, ele começava a ter uma parada cardíaca, todas as vezes entubavam de novo, desentubavam, começava a parada cardíaca, e a gente falava, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé. Quantas vezes eu não falei isso? E se não acontece? E se não é a vontade de Deus? Se Deus quisesse levar esse menino? Mas a fé, ela te faz você dar um passo antes de você ver o que vai acontecer lá na frente. Não é fácil. Quantas vezes as orações eu falei, Senhor, será que eu não falei besteira? Faltou fé de poder acreditar que ia acontecer. Mas se você tiver fé, se você entender que a fé ela é um instrumento fundamental para você ver as coisas que acontecem lá na frente, meu Deus, isso pode mover e pode mudar totalmente a nossa vida. Vá para o mar alto, fala de uma ordenança de Jesus sobre perspectiva zero dos homens. Fala sobre uma situação que talvez não poderia ser mudada pelos homens. É fé, é falar sobre a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, eu já fui magoado, já me apunhalaram pelas costas, eu já perdoei quem me ofendeu, mas me ofenderam de novo. Já fizeram coisas ruins para mim e eu tive que perdoar. Para mim, deu. Mas aí Cristo fala, perdoa. E aí você diz, olha, eu já tentei, mas sobre a sua palavra, Senhor, eu perdoo de novo. Sobre a sua palavra, Senhor, eu libero perdão. Sobre a sua palavra, Senhor, eu ando segundo a sua vontade. Sobre a sua palavra, Senhor, eu ando cheio do Espírito. Sobre a sua palavra, Senhor, eu consigo criar meus filhos para a glória de Deus. Sobre a sua palavra, Senhor, eu consigo vencer a adversidade. É porque é sobre a palavra do Senhor. Terceiro ponto, a revelação da glória de Cristo e o impacto que isso aconteceu no discípulo.
dos versos... Vamos só voltar um pouquinho. Depois que eles pescam, eles lançam as redes e pescam. Aí Pedro diz assim, que já tinha tentado, né? Versículo 6. Então, fazendo assim, como o Senhor havia dito, colheram uma tão grande quantidade de peixes que era se rompido a rede. Depois que Pedro acreditou, depois que Pedro fez segundo a palavra de Deus, ele conseguiu colher os frutos daquilo que havia tentado. Fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco para que eles fossem e ajudassem eles. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que eles quase iam a pique. Eles quase afundavam de tanto peso que tinha no barco por conta da pesca maravilhosa que Jesus fez na vida de Pedro. E aí o versículo 8 começa dizendo assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Olha o que o milagre de Jesus fez. Primeiro ele chegou, ele ouviu o evangelho. Aí ele deu um passo de fé, que era crer na palavra de Deus. Ele foi. A palavra de Deus gerou frutos. Frutos tão grandes que ele quase afunda o barco dele e dos amigos, de tantos peixes que vieram para eles. E aí ele chega diante dos pés de Cristo e ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. A resposta a um ato de fé e um momento de milagre faz com que nós nos prostremos diante do Senhor. Não faz com que eu me exalte, não faz com que eu diga glória a mim mesmo, faz com que eu diga glória a Deus. Eu me dobro diante da glória, da grandeza daquilo que o Senhor fez pela minha vida. Então eu dou um passo para trás, eu sou humilde, eu digo: Senhor, glórias e louvores em todos os momentos sejam dados a Ti. Por aquilo que o Senhor fez, ele se prostrou diante dos pés de Jesus. E agora, ele não chama só de mestre, como ele chamou lá atrás, lá no versículo 5, ele chama de mestre. Agora no versículo 8, ele chama de Senhor. Você não é só aquele que ensina a palavra tendo a autoridade de um mestre. Tu é o meu Senhor. Tu és meu Deus. Ele reconhecendo: se afasta de mim, porque eu sou pecador. O Senhor não. A palavra santo quer dizer separado. Ele está dizendo: tu és alguém que é santo. Tu és alguém que é separado. O Senhor não é igual a nós. A sua palavra é uma palavra de vida. A sua palavra é uma palavra que cumpre. A sua palavra é uma palavra que faz a fartura vir para o nosso barco. Mas olha a atitude de Pedro. Quando a fartura veio, quando aquele momento de abundância veio sobre a vida dele, ele se prostra. Ele não se engrandece com o milagre de Deus e falando assim: não, é claro, eu ouvi, né, a palavra de Deus. Ah, não, é claro que Deus me abençoou, eu estudei durante anos. Não, é claro que Cristo me abençoou, eu segui porque eu fui para os cultos, eu aprendi, aí eu coloquei em prática, e porque eu fiz isso, Deus me abençoou. Esse pensamento não é de Deus. Esse resultado da unidade da igreja, do poder de Deus agindo no nosso meio, não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Quando Cristo te abençoa, por algum motivo, quando Cristo te abençoa, te traz abundância, a ponto que às vezes você não consegue nem segurar, o resultado final disso é se prostrar e dizer: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador, olha o que o Senhor fez por mim que sou pecador. O Senhor exerce poder sobrenatural, o Senhor exerce poder até sobre peixes, sobre águas. O Senhor exerce poder sobre demônios, o Senhor expele os demônios, o Senhor curou ali atrás, o Senhor está fazendo essa multidão toda ouvir, e até mesmo sobre as ações da natureza, o Senhor exerce poder. Sobre a palavra de Deus, eu me prostro diante dos milagres do Senhor. O milagre revela quem Jesus é. O milagre revela aquilo que Cristo fez pela nossa vida. Qual foi o milagre na sua vida que você olhou e falou: olha, Ele é Senhor? Às vezes, foi resposta a você dizendo assim: Senhor, se Tu existe mesmo, Senhor, se a Tua vontade para a minha vida é que eu seja da igreja, é que eu seja crente, é que eu siga o Senhor, então me dá um sinal. E aí Ele veio e faz um milagre na sua vida.
Aí Ele vem e se apresenta a você. Eu não sei como foi a forma que Deus se apresentou a você, mas para você estar aqui hoje numa quarta-feira, Ele se apresentou. Para você estar aqui hoje buscando alguma coisa dEle, é porque Ele já veio até você. É porque Ele já se apresentou. Talvez não como o milagre de Pedro, mas Ele se apresentou como curando uma ferida no seu coração. Ele se apresentou te dando um filho. Ele te apresentou te guardando no momento da tribulação. Ele se apresentou para você de alguma forma. De alguma forma você ouviu do Senhor. E quando você chegou perto dEle, Ele disse: vai e faz. E quando você foi e fez, Ele disse: eu sou o seu Senhor. De algum jeito o Senhor se apresentou para você. E você está aqui nessa noite. E isso faz com que a gente se proste diante da soberania de Deus. O verdadeiro encontro com Cristo, Ele expõe o nosso pecado. Como Pedro disse: se afasta de mim, que eu sou pecador. Ele expõe aquilo que eu sou, ruim, caído, destituído da glória de Deus. A nossa postura diante de Deus nunca deve ser o orgulho. Não, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu tenho 10 anos de empresa. Eu estou aqui porque eu estudei demais, e porque eu estudei demais eu recebi a oportunidade. A postura é: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro demais, mas ainda assim o Senhor me amou. Ainda assim o Senhor me abençoou. Ainda assim o Senhor fez com que eu tivesse essa posição de destaque. Ainda assim o Senhor honrou a minha vida. Ainda desse jeito, eu sendo pecador, pobre, falho, o Senhor ainda quis usar a minha vida graciosamente. Ainda nós pecando, como diz o livro de Romanos, a carta de Romanos, sendo totalmente destituídos da glória de Deus, o Senhor ainda olha para nós com olhos de misericórdia e usa a nossa vida de uma maneira graciosa. Dessa maneira, Cristo nos apresenta, se apresenta a nós, e nós devemos ter essa medida de humildade diante do Senhor. Versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. O milagre que Deus fez na sua vida, tiveram testemunhas. As pessoas todas olharam para você. Talvez o pastor Daniel falou que ele teve que cair aí de 12 metros, né, pastor? O milagre do pastor Daniel foi ter sobrevivido de 12 metros de altura. E as pessoas viram isso e foram testemunhas. A Bíblia diz que eles ficaram, versículo 9, com espanto, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Qual que é o espanto que trouxe na sua vida? Foi o momento que Deus te salvou? Que você... Eu era um cara tão averso ao Evangelho, que quando eu falei sou crente, todo mundo falou: não é possível. Ficaram espantados também. Falou: você? Falei: eu me dobrei diante do grandão da Galileia. Eu me dobrei diante do Senhor dos Exércitos. Eu me dobrei diante dele. Ou eu fui dobrado. Talvez por mim mesmo, talvez não, por mim mesmo jamais eu conseguiria, mas ele veio e fez, para a glória dele mesmo. Amém? E de igual modo, versículo 10, também de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E aí, Jesus, ele comissiona agora Pedro. E ele diz para Pedro: não tenhas medo, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Olha o que Cristo fala para o Pedro. Pedro, não tenha medo. Pedro, não fica assustado com isso que eu fiz. A partir de agora, eu não te chamo mais para pescar peixe. A partir de agora, eu não estou mais te chamando para você fazer o que você fazia. A partir de agora, a sua pesca maravilhosa vai ser para salvar vidas. A partir de agora, o que eu te chamei, o impacto dessa palavra, desse milagre, vai fazer com que você ganhe almas para Cristo. O impacto daquilo que gera em você, ouvi o Evangelho, me prostrei diante de Cristo, obedeci a sua palavra, fui no lugar da minha vergonha, porque você voltar para o mar alto, significa você voltar para um lugar de vergonha, significa você voltar para um lugar de fracasso, de derrota, de cansaço. Você dizer: meu, eu não aguento mais.
Ele está dizendo, volta lá para aquele lugar, que é naquele lugar que eu vou fazer você pescar de novo. As pessoas vão ver, ficarão impactadas com o seu poder. Você devolverá tudo isso para mim, você trará de volta tudo isso para mim em glória. E depois que você fizer tudo isso, eu vou fazer você usar isso para a glória do meu nome. Isso que ele fez com Pedro, ele faz pedagogicamente na vida de cada um de nós. Uns de vocês tiveram a oportunidade de vir muito cedo para o Evangelho. Outros já com idade avançada. Mas saiba, cada um de vocês tem um lugar especial no reino de Deus. Cada um de vocês tem um lugar especial no corpo de Cristo. Cristo não chamou vocês para que vocês sejam, não, porque eu não tenho serventia nenhuma. Não, Cristo chamou você e comissionou você porque você tem, sim, uma importância extrema para a obra dele. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima, eu já vou ir para os finais, para as considerações finais, para a minha conclusão. Então Cristo, ele entrega a partir de agora para Pedro uma palavra maravilhosa. Ele diz, vocês pescarão homens. O que é que você usa que é para pescar homem? Deus colocou uma estratégia no meu coração que é brincadeira. Agora eu vou usar brincadeira para pescar a vida. Em nome de Jesus vocês vão ver peixinho chegando aí. Em nome de Jesus Cristo. Mas o que Deus colocou no seu coração? O que é dentro de você que você sabe que queima e que você entende que você vai usar para o reino de Deus? Quando a Bianca falou que no começo Deus está nesse lugar, entenda isso. Cada culto, cada exposição da sua palavra é um momento novo que Deus chama para que a gente possa refletir na palavra dele. Nós entendemos que isso daqui é o próprio Deus falando através das Escrituras. Estava conversando com a irmã Neidinha, né, irmã? E eu falei para ela assim, irmã, o jeito mais fácil de ouvir Deus é nós lermos as Escrituras. E nós vamos ouvir Deus falar com a gente. E quando nós quisermos ouvir Deus falar com a gente no nosso ouvido, que a gente leia as Escrituras em voz alta. É o próprio Deus falando no nosso ouvido. É o próprio Deus ministrando no nosso coração. No lugar da vergonha, no lugar que fomos abandonados, no lugar que fomos machucados, o Senhor tem honra para te dar. O Senhor chamou você e os milagres que Ele fez na sua vida, Ele fez para que você pudesse usar para a glória dEle mesmo. E aí, depois que Jesus chama Pedro para pescar homens, para mim um dos textos mais importantes, o último versículo, 11, e diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro estava ali preocupado, ansioso, cansado de uma noite que não deu bom para ele. Talvez você esteja nessa situação, cansado, num mês, num dia, numa semana que não foi boa para você. E aí você só está vindo, seguindo sua vida, saindo do trabalho, lavando suas coisas para ir embora. E aí Jesus chega na sua vida. E aí Ele fala, me empresta o que você tem. Me empresta o seu fracasso. Me dá aquilo que fez você passar vergonha. Me dá aquilo que fez com que você chorasse, que você ficasse magoado, que você não liberasse perdão. Me dá aquilo que você tem que acha que não serve para mais nada, que eu vou usar ele como fonte para a pregação do Evangelho. E você vai ouvir o Evangelho através disso. Quando você ouvir, você vai responder positivamente ao meu chamado. Vai para o lugar da sua vergonha. Volta. Dentro daquele lugar você colherá frutos. E aí quando você voltar e você entender que eu sou Senhor sobre a sua vida, que eu destino o barco da sua vida para onde eu quero que você vá, que você não tem controle nos remos ou nos motores, que está totalmente sob o controle de Deus. Você não tem forças para lutar contra Deus. Ele é o motor do barco, Ele é o Senhor da igreja,
Ele é o dono da palavra. Aleluia! Quando você entender que você não tem mais esse controle, aí você entrega diante dos pés deles e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Aí ele fala: não tem medo não, filho. Eu vou usar isso que vocês têm para ganhar vidas. Eu vou ganhar isso que vocês têm para ganhar almas. E o que você faz com o transbordo que Ele te deu? Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Aleluia! Eles deixaram tudo e seguiram. O que eles fizeram com o motivo da preocupação, com o motivo do trabalho da noite inteira? Eles ganharam muito mais do que imaginavam ganhar. E o que eles fizeram com o que ganharam? Abandonaram. Não faz sentido. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que me comissionou. Eu encontrei aquele que falou: vai ganhar alma. Agora eu largo tudo. Coloquei meu barco aqui e falei: gente, já era. Agora eu tenho o dono da promessa. Cristo vai te honrar, querido, na sua dificuldade. É a palavra de Deus, não sou eu não. Eu não quero massagear seu ego. A última pessoa dessa igreja que vai querer massagear seu ego sou eu. Eu quero dizer a palavra de Deus para você. Isso aqui é boca de Deus no seu coração. Isso aqui é a palavra de Deus direto no seu coração. Sabe, às vezes a gente fica falando: não, na igreja de lá, Deus não nesse momento falando com a igreja de lá, Deus está falando com você. Se você está aqui, é com você. Essa palavra vai do seu coração. E aí você abandona tudo e segue o dono. E segue aquele que pode fazer tudo. Mas saiba que vai doer, tá? Que voltar para o lugar da vergonha, voltar para o lugar que doeu no seu coração, que você não conseguiu nada, é difícil. Mas que nós possamos fazer como Pedro, Tiago e João no barquinho fez. Versículo 11, não esquece isso. Deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Se coloque em pé. Eu quero orar pelos irmãos. Que você possa entender que o seu chamado, Ele pede individualmente para que você responda a Ele com fé. E sobre a palavra de Deus, você pode ter tentado 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sobre esta palavra, lança a sua rede. Deus tem uma palavra individualmente para você nessa noite. Ah, como eu amo a igreja de Cristo. Como eu amo a presença de Deus, a presença do seu Espírito. Eu quero orar pelos irmãos. Eu quero que você apresente diante de Deus a sua dificuldade. Eu quero que você apresente diante de Deus aquilo que te fez vergonha, aquilo que te fez chorar, aquilo que magoou o seu coração. Porque Ele é poderoso para transformar a situação, para fazer o milagre. E que nós possamos responder abandonando tudo e seguindo. Em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor, muitas vezes para nos tratar, o Senhor vai mexer naquilo que dói. O Senhor vai mexer no lugar que nós fomos envergonhados, que nós voltamos cansados, que nós voltamos, Senhor, dizendo: não vai dar certo. Mas mesmo depois de uma noite, talvez essa noite na vida dos meus irmãos representem anos, sem conseguir esse sucesso, o Senhor chega um dia e diz: sobre a minha palavra, vai de novo. O Senhor chega e diz: sobre a minha palavra. É sobre a sua palavra que nós nos alicerçamos. E sobre ela nós lançaremos as nossas redes de novo.
E sobre ela, Senhor, nós liberaremos perdão de novo. E sobre ela, Senhor, será liberado cura de novo. E sobre ela, Senhor, sobre a sua palavra, a ser alicerçado sobre a sua palavra, nós seremos lançados no Senhor de novo. E quando o Senhor finalizar a sua obra, nós possamos ter a humildade de entregar, de reconhecer a nossa pequenez e de entregar tudo para o Senhor e largar tudo para te seguir. Em nome de Jesus.